Chico Bento, Arvorada, Graphic MSP talvez mais adorada de todas, ou pelo menos a mais recomendada por quem já leu muitas gráficas MSP. Mas será que realmente essa Graphic MSP é a melhor? E se ela é a melhor, por que ela é apontada como sendo a melhor? Qual é o motivo? Eu vou te contar isso neste vídeo e sem spoiler nenhum. Fala, malta! Emerson Neri, diretamente aqui do Porto, em Portugal, para falar sobre Graphic MSP mais uma vez. Se você não sabe, eu já falei aqui sobre uma Graphic MSP do Cascão que o Camilo Solano escreveu e desenhou. Então, se você não viu ainda eu comentando sobre essa Graphic MSP, tá aqui nos cards. Mas antes, eu preciso comentar sobre a minha ausência aqui nesse canal, porque tem dois motivos para eu estar ausente. Primeiro deles, eu tenho um outro canal agora no YouTube chamado Emineri, é só o meu nome, Emineri, né? Nesse canal eu falo sobre áudio, produções de áudio, como você melhora seu áudio, equipamentos de áudio, plugins de áudio, interfaces de áudio, né? DAWs, coisas técnicas mesmo, eu vou a fundo, explicando bastante detalhes. Então, se esse tipo de conteúdo também te agrada, me segue lá nesse canal, que o pessoal tem gostado bastante da forma com que eu abordo os temas, então já tem alguns poucos vídeos lá. O segundo projeto é um projeto que tem um pouco a ver com esse primeiro projeto aí do Emineri, do canal de áudio, que é um projeto de podcast. Na verdade, é um podcast que eu já fazia antes. Esse podcast é um podcast que eu gravava quando eu morava em Curitiba, lá no Brasil. Até ano passado eu gravava com 3 amigos. A gente gravava um podcast onde a gente comentava sobre filmes recentes do cinema. E logo após assistir o filme, a gente ia gravar presencialmente ali junto, né? O podcast ele não é gravado em vídeo, ele era realmente só, sempre foi o áudio. O jeito que a gente gravava, e grava, né, até hoje, até que, como a gente comenta nesse podcast chamado Cinema na Lata, por mais que seja um filme às vezes até difícil de entender, a gente gosta de deixar um pouco mais leve o assunto, comentário e tudo mais. E esse Cinema na Lata a gente vai voltar a fazer. Eu aqui de Portugal, meus 3 amigos lá no Brasil, cada um vai estar agora nas suas casas gravando. Vai tentar simular como se estivéssemos ainda gravando juntos. Esperamos conseguir. E a ideia é que a gente consiga fazer pelo menos uma vez por mês uma gravação do Cinema na Lata. Eu tô deixando o link pro Spotify, porque esse Cinema na Lata ele só existe realmente em áudio, então só existe lá no Spotify. Clica no link aí embaixo pra você conferir os episódios que a gente já gravou no passado. Aí tem acho que 12 episódios já disponíveis lá. E o Cinema na Lata ele vai acabar aparecendo como making off lá no meu canal Emineri. Você vai fazer uma vez por mês um making off da gravação do episódio de cada mês. Esse é o plano. E antes de eu entrar no mérito aí do Chico Bento, Arvorada, eu preciso comentar sobre essa HQ aqui, ó. Eu havia dado um pitaquinho sobre ela, chamada Wolverine Preto, Branco e Sangue. Eu falei rapidinho sobre essa no último vídeo aqui do canal. Eu não vou comentar sobre essa HQ aqui, tá? Tanto é que eu comprei em papel ela, olha só. Não existe ela em versão digital, ou pelo menos não na versão portuguesa. Essa aqui é a português de Portugal, mas tem... A Panini lançou no Brasil a versão português brasileira. Só que essa HQ, ela é muito direcionada a um público que já conhece as histórias do Wolverine, que já leu muitas histórias do Wolverine. Então, por conta disso, eu não vou comentar aqui no canal sobre essa HQ. Porque a ideia desse canal aqui, do Quadrinho Sonoro, é justamente falar sobre quadrinhos em que tanto pessoas que já têm uma experiência de leitura, que leem muitos quadrinhos, quanto pessoas que não leem quadrinhos, ou pessoas que leem muito pouco quadrinhos e que não conhecem a fundo os personagens. Esses dois tipos de pessoas têm que conseguir se entreter com o quadrinho que eu comento aqui no canal. Infelizmente, essa HQ do Wolverine ela é feita só pra quem já é fã, pra quem já realmente já leu muita coisa. Então, tem que ler, sei lá, umas 30 HQs do Wolverine pra você conseguir entender todas as referências que existem ali. Então, por conta disso, eu não vou comentar sobre ela. Mas eu vou comentar, sim, sobre Chico Bento, Arvorada, do Orlandelli. Essa não é a primeira Graphic MSP do Chico Bento que foi publicada. A primeira foi Pavor Espacial, do Gustavo Duarte, em 2013, né? E essa aqui, Arvorada, que eu vou comentar agora, ela é de 2017. Mas o Orlandelli fez tanto sucesso com essa Arvorada aqui de 2017 que esse ano, em 2021, ele já lançou mais uma Graphic MSP do Chico Bento chamado Verdade. Essa Verdade ainda não li, quem sabe aí eu leio no futuro e se ela realmente valer a pena, eu vou comentar aqui no canal também. Mas aqui agora é sobre Arvorada. Se você não conhece o Orlandelli é um cara que realmente desenha muito. Ele é um cartunista também, faz quadrinhos autorais, mas essa aqui também não foi a primeira vez que ele trabalhou com a Maurício de Souza Produções, né? MSP, Maurício de Souza Produções. Ele já tinha trabalhado numa publicação da Mônica, acho que em 2013 também, que foi uma HQ que reunia vários artistas aí que desenharam de forma diferente a Mônica, e o Orlandelli foi uma dessas pessoas, e provavelmente deve ter começado ali já um contato ali com a Maurício de Souza Produções para fazer ali uma produção do Chico Bento. Talvez ali naquela época não fosse possível lançar, porque já tinha sido lançado exatamente ali naquele momento
uma HQ do Chico Bento, e talvez o Orlandelli tenha aí um carinho muito grande pelo Chico Bento, e geralmente acontece isso nas gráficas MSP. Geralmente o artista que desenha, que faz o roteiro, ele tem uma paixão específica por algum personagem, então ele às vezes até pede pra fazer uma história sobre um personagem específico. E eu acredito que aqui o Orlandelli ele deve ter conseguido fazer com o Chico Bento, porque ele deveria realmente ter um carinho a mais pelo Chico Bento. E assim, o Maurício de Souza, ele sempre faz um prefácio no começo das gráficas MSP, contando um pouco do personagem, contando um pouco do autor que tá fazendo aquele personagem, porque as gráficas MSP, elas são histórias que os autores se valem dos personagens do Maurício de Souza e contam as histórias que eles querem contar, né? Obviamente, obedecendo ali um cânone do personagem sem pirar muito a respeito de inovações da história do personagem. Eles tentam se utilizar do que já é canônico ali nas revistinhas da Turma da Mônica, mas obviamente criando uma história um pouco mais elaborada, uma história talvez até um pouco mais adulta do que uma história comum da revistinha da Turma da Mônica. E no prefácio dessa gráfica MSP, o Maurício de Souza, pra mim, ficou uma impressão de spoiler quando ele começa a contar um pouco da história. Ele tenta não contar, obviamente, muitos detalhes, mas eu fiquei já com a impressão ali pra onde a história ia por conta do prefácio. Eu fiquei pensando depois se isso é bom ou não. Porque assim, por um lado, esse pequeno spoiler da emoção que o Maurício de Souza dá no prefácio, talvez tenha me ajudado a sintonizar muito mais rápido nessa emoção que a história traz. Talvez se não houvesse, talvez eu demorasse um pouquinho mais pra entrar nessa emoção. Então fica aí a minha dúvida se você deve ou não ler o prefácio do Maurício de Souza. Mas é muito interessante você ler mesmo depois de você terminar a história, para você entender um pouco melhor como o Maurício de Souza se relaciona com o Chico Bento, né? Como que o Chico Bento foi pensado inicialmente, né? Como que o Maurício de Souza criou essa Turma da Roça, né? Então é realmente algo bastante interessante para você ter noção ali de como surgiu ali o Chico Bento. E eu preciso confessar que o Chico Bento nunca foi meu personagem predileto da Turma da Mônica. Na verdade, eu acho que ele foi um dos que eu menos gostava, assim, de ler. E eu até fiquei confuso depois que eu comecei a ler essa HQ, essa gráfica MSP do Chico Bento, porque as falas dos personagens aqui, os personagens da roça, eles falam com o sotaque da roça, né? Com aquele jeito errado de falar. Então você lê errado ali e você tem que pronunciar como se fosse realmente o sotaque da roça. E eu fiquei pensando, pô, será que era assim? E era por isso que eu não gostava da revistinha do Chico Bento? Mas na verdade não, na verdade era escrito certo, porque senão as crianças não conseguiriam ler se fosse escrito errado da forma com que tá escrito aqui na gráfica MSP do Chico Bento. Talvez existisse uma ou outra palavra que ele falava errado, mas assim, a maioria delas eram palavras realmente normais escritas no quadrinho do Chico Bento. Eu acho que o fato de eu não gostar do Chico Bento quando eu era criança, acho que tem um pouco a ver com a questão da própria vivência, né, do personagem, né? Porque eu, piada de prédio que fui, né? Eu morei na cidade desde pequeno, cidade grande, talvez por não ter esse contato com pessoas do interior muito grande, eu acabei não criando esse vínculo com o Chico Bento. E eu sei que muitas pessoas adoram o Chico Bento porque traz pra elas essa coisa do interior, essa coisa da roça, essa coisa que realmente muitas pessoas passaram por isso, mesmo que por pouco tempo na infância. Sei lá, um parente que morava e a pessoa ia visitar o parente na roça, mesmo que não morasse lá por muito tempo, passava as férias. Então as pessoas se conectavam nesse sentido com o Chico Bento. Mas pra mim não teve essa conexão. Mas mesmo assim, essa história ela me emocionou. E eu acho que é justamente por conta dessa emoção que muita gente qualifica essa HQ como a melhor Graphic MSP de todas. Porque assim, levando em consideração a outra Graphic MSP que eu já fiz o review aqui no canal, foi aquela Graphic MSP do Cascão, né? Inclusive, clica aí nos cards aí pra você assistir lá o review que eu fiz, né? O HQ que foi escrito e desenhado pelo Camilo Solano. Naquela HQ, não existia um sentimento perene, um sentimento que você ficava o tempo todo com ele, do início ao fim, né? As sensações iam se modificando à medida que a história ia sendo contada. Aqui não. Aqui existe um sentimento que te pega do começo e vai com você até o fim. Na verdade, ele tem intensidades. A intensidade vai modificando com o passar do tempo da história. Talvez até muda um pouco no final. E por conta disso, dessa questão de brincar com a tua emoção, eu acho que traz aí para essa HQ uma coisa mais valiosa do que as outras Graphic MSPs. Talvez essa seja a grande questão de Chico Bento Arvorada, né? Muita gente realmente considera essa como sendo a melhor. Talvez eu tenha me divertido mais com a Graphic MSP do Cascão, mas de fato, essa daqui, se a gente vai falar de emoção, essa aqui com certeza é muito mais emotiva que a Graphic MSP do Cascão. Agora, falando um pouco da arte dessa HQ, eu li no digital, na versão que eu tenho que comprar através do app Banca da Mônica. Inclusive, esse app é muito ruim no Android, ele tá travando ainda mais ultimamente. Não sei por quanto mais tempo ele vai continuar funcionando, mas enfim, é possível você conseguir comprar lá
no app Banca da Mônica. É só lá que existe, não existe na Amazon, não existe em lugar nenhum. É só lá que você consegue comprar digitalmente. Obviamente, na Amazon você consegue comprar a versão em papel, a versão impressa mesmo da Panini. Inclusive, tô deixando o link para Amazon dessa versão impressa, caso você se interesse, tá aí na descrição no primeiro comentário fixado. Mas, como eu li no digital, eu só consigo ler uma a uma, né? Uma página por vez. E a arte sequencial do Orlandelli, com certeza existe ali uma conexão quando você abre a página, né? Uma página dupla, né? Uma versão impressa. Com certeza deve ter ali uma conexão entre a sequência de arte de uma página para outra, quando elas são sequências na mesma abertura de página. E isso eu perdi. Isso eu não posso te dar o feedback, porque isso eu não tenho aqui. Mas com certeza deve existir e deve ser muito mais impressionante do que na versão aqui que eu estou lendo com um tablet, o Onyx Books Nova 3 Color, que ele tem 8 polegadas de tela. O quadrinho, ele vai ser ali perto de 11, 12 polegadas, 13 polegadas talvez. Ou seja, a arte vai ser muito mais impressionante para você que lê no papel do que da forma com que eu li aqui em 8 polegadas apenas. E assim, a arte do Orlandelli é realmente impressionante. Porque assim, não é só essa sequência da arte, né? Porque o design das páginas é impressionante. Os cenários são muito, muito interessantes. Mas os personagens, eles têm um traço muito, muito particular, porque eles te remetem muito aos traços dos originais, né? Do traço original dos personagens. Mas ao mesmo tempo é uma arte muito mais moderna. E fica muito... Parece que fica muito melhor. Parece que melhora realmente o personagem, essa arte do Orlandelli. E aqui nessa história tem a Rosinha, tem o Zé Lelé, que é o primo do Chico Bento, né? A Rosinha, que é a namoradinha do Chico Bento. Tem outros personagens canônicos, né? Da roça também, que eu não vou contar. Tem um personagem específico que entra aqui, que apareceu poucas vezes nas histórias do Chico Bento. Eu, particularmente, nunca tinha lido uma história com esse personagem. Mas essa personagem é a personagem que ajuda a conduzir essa história. E eu não posso contar mais nada, porque senão eu vou entregar spoilers aqui. E não é essa a intenção do vídeo. Mas eu posso te contar da minha experiência lendo esse quadrinho e a minha experiência pós-leitura. Durante a minha leitura, né, como eu disse, eu me emocionei muito rápido com a emoção que fica perene ali nessa história durante toda a contação, todo o desenrolar da trama. Provavelmente o prefácio do Maurício de Souza ajudou nessa conexão, nessa rápida condução aí da emoção. E uma outra coisa que essa arte também me passou é que em alguns momentos parece que traz um ar de melancolia. Cara, isso é muito forte, assim, nesses momentos, assim, que eu não sei explicar exatamente como, mas a forma com que o roteiro te conduz e o que fica de imagem, né, realmente te fecham ali num sentimento muito direto, assim. Ao menos me soou dessa forma. E eu acho que foi muito acertada a capa dessa HQ, ela é muito acertada porque ela não te dá spoiler. Se você olhar o verso, não olhe o verso, por favor, não olhe o verso. Se você for comprar na versão em papel, não olhe o verso dessa HQ, porque eu acho que o verso já entrega um spoiler ali. E eu também não gostaria de ter aquele spoiler antes. Por sorte, aqui na versão digital, eu só consigo ver o verso por último, então eu não tenho acesso ao verso. Mas se você for comprar a versão em papel, não veja o verso, porque eu acho que o verso já entrega um pouco ali da emoção dessa HQ. E é uma leitura bastante rápida. Eu, inclusive, achei que tinha menos páginas do que a HQ temporal do Cascão. E eu fui conferir a quantidade de páginas de cada um e eu percebi que essa HQ do Chico Bento Alvarado tem 4 páginas a mais que a HQ do Cascão. É muito mais fluido a leitura, né? Não que seja ruim a leitura do Cascão temporal, mas é porque acontecem muitas coisas diferentes na HQ do Cascão, e talvez por isso tenha ficado uma sensação na minha cabeça de que era uma história mais complexa, mas na verdade era uma história que tinha mais coisas acontecendo apenas. Aqui o Orlandelli optou por ter uma única direção à história, o direcionamento mesmo para onde que vai essa história. Ele tem ali um rumo único, né? E qual foi a minha experiência pós-leitura? Ou seja, depois de ter lido, né? Como é que eu senti? Como é que eu aproveitei essa história? Né? Eu preciso dizer que eu tava bastante estressado no dia que eu li essa HQ. Inclusive, eu tava precisando ler uma HQ nesse dia, porque realmente eu tinha me estressado com algumas coisas do trabalho, assim, muita coisa na cabeça e tal. E eu falei, não, eu preciso dormir e eu tô com muita coisa do trabalho na cabeça, eu vou pegar essa HQ aqui do Chico Bento, que o pessoal falou que é boa, então vamos ver qual que é. Mas eu tava sem grandes expectativas pra leitura. Eu só realmente peguei porque achei que ia ser uma leitura leve ali e por conta disso escolhi essa HQ pra ler. E depois que eu terminei de ler,
essa HQ, caramba, já não me restava nenhum pensamento acerca do trabalho, nenhum resquício de estresse relacionado àquilo. Mudou muito meu pensamento depois daquilo ali, realmente eu relaxei pensando em outras coisas, né? E é muito bom pra isso essa HQ, assim. E, inclusive, eu recomendo que você leia essa HQ até em momentos que você esteja estressado com alguma coisa, assim, com muita coisa pra fazer, em momento que você realmente precisa desligar o teu pensamento e pensar em outras coisas. Essa HQ é sensacional para isso. Muito boa mesmo. Então, recomendo que você leia nesse momento. E uma última coisa que me veio nesse pensamento pós-leitura, será que esse quadrinho é um quadrinho indicado para criança? Será que eu indicaria para criança? Porque as Graphic MSPs, elas são feitas assim, com um tema um pouco mais adulto, mas elas têm que ser feitas para crianças também, ou pelo menos pré-adolescentes lerem. E eu fiquei na dúvida. Por justamente ter essa sensação, essa emoção um pouco mais forte, né? Que traz uma carga emotiva um pouco mais forte, né? Eu acho que eu até diria que sim, poderia ser, sim, lida por crianças, mas eu acho que os pais, né? Os responsáveis teriam que dar ali um suporte nessa pós-leitura desse quadrinho, porque talvez a criança, o pré-adolescente, fique com uma sensação estranha que ele não consiga entender muito bem. E eu acho que cabe ali umas explicações para a criança, para o pré-adolescente, depois de ler essa história, né? Porque por conta da carga emocional mesmo que a história traz. Uma Graphic MSP que realmente tem aí o seu mérito para estar sempre vigorando aí nos top 1, né, de muita gente das Graphic MSP. Se você se interessou em comprar essa Graphic MSP, o link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu vou deixar também na descrição o link pro Onyx Books Nova 3 Color, caso você gosta de ler quadrinhos em e-book, com telas e-ink. É uma tela e-ink colorida que tem aqui, o Onyx Books Nova 3 Color. Também tô deixando o link na descrição e no primeiro comentário fixado. E no próximo vídeo, dando spoiler já pra você, eu vou falar sobre um leitor de book que está dando o que falar. Parece que vai ser o melhor leitor de book de 2022. De 2022. Eu estou falando de 2022. Porque 2021 já tá aí, já acabou. Pra mim é o Onyx Books Nova 3 Color e o link tá aí na descrição.